Olá, seja bem-vindo ao canal Peripécias de Mãe. E eu vou começar hoje com uma parábola, porque eu sei que todos nós, eu sou uma dessas pessoas, ama histórias. A história é de um avô, o netinho e um burrinho. Eles estavam andando juntos, caminhando pela estrada, e o menino e o seu avô caminhavam e puxavam aquele burrinho. Passando por um grupo de mulheres que estavam lavando roupa à beira do rio, dá para perceber que a história não é de hoje em dia, as mulheres começaram a comentar. Comentaram que o menino e o seu avô não estavam aproveitando a energia do burrinho, estavam gastando suas energias e as do burrinho, em vez de aproveitar e montar no burro, que era jovem e forte. O avô então sobe no burro, depois de ouvir o comentário das mulheres, e continua o caminho. O menino vai andando ao lado e eles acham que está tudo certo. Até que passam no vilarejo, e na frente de um bar tem vários homens sentados, bebendo. E um deles diz assim: nossa, que exploração da pobre criança. Em vez de colocar a criança em cima do burrinho, olha lá o idoso se aproveitando da criança. E aí o idoso desce do burrinho, o avô, e coloca o netinho em cima do burrinho e pensa: bom, agora não tem como ninguém criticar mais. E eles continuam o caminho. Depois de mais alguns metros ali, há uma aglomeração de crianças que estão brincando. E uma das crianças mais velhas olha para as outras e fala: olha o exemplo do que nós não devemos ser. Uma criança explorando um idoso. Em vez de deixar o idoso que está cansado da vida subir no burrinho, o menino que é jovem, forte, vigoroso, subiu no burrinho e deixou o idoso caminhando. Que falta de educação. O menino então se assustou com aquele comentário, logo desceu do burrinho e o avô pensou: eu subo ou não subo? Os dois resolveram que subiriam os dois e ficariam os dois em cima do burrinho. O burrinho ficou mais lento depois que os dois subiram, mas continuou. Estava no caminho e eles pensaram: bom, essa é a fórmula do sucesso, não tem como mexer mais. Tudo que dá para fazer foi feito, pelo que a gente recebeu de comentário, de ajuda externa. E aí, depois de um tempinho, eles estão caminhando e um homem passa por eles, voltando do trabalho na roça, com uma enxada pendurada nas costas. E depois que eles passam, nossa, esse burrinho vai acabar morrendo com tanto peso. Tá cansado, coitado, tá arqueado. E aí o avô e o neto descem do burrinho e resolvem colocar o burrinho nas costas. E carregam o burrinho o resto da estrada. Você já ouviu essa história, não já? Pois é, da minha infância também. Essa história ilustra bem o que nós vamos conversar hoje de um episódio da vida da oitava mãe da série As Mães que Acertaram na Bíblia. Se você for até o livro de Lucas, dos evangelhos que nós temos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 deles são sinóticos e Lucas é o mais detalhado. É o que tem mais cronologicamente organizado o episódio que segue ao próximo episódio. De Lucas, no capítulo 1, nós temos ali 2 histórias interessantes. Nós vamos pegar hoje a história de Isabel, a mãe, né, e também Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias e Isabel, eles eram descendentes de Arão. É mencionado que eles estavam no ciclo, no turno de Abias, que eram os turnos para o sorteio, para que eles fossem servir no templo. Tinha muito mais sacerdote do que vaga de emprego para servir no templo. E Zacarias então foi e era sorteado mesmo lá na hora. Eles falavam, cada um levantava a mão com um número, né, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o homem que estava sorteando dizia, por exemplo, 70. E aí ele começava a contar até chegar em 70. Passando dedo por dedo de todo mundo que estava lá no círculo, que estava com a mão levantada. Quando chegasse no número que ele determinou, vamos supor 70, a pessoa que estivesse com os dedos levantados, que chegasse nessa contagem final, era a pessoa que era eleita para fazer aquela função que estava sendo sorteada. E Zacarias foi sorteado para a função mais importante, que todo mundo queria. E que quando faziam, era uma vez só na vida. Tinha sacerdote que nunca fazia. Que era oferecer o incenso, com fogo sagrado, né? Um fogo santo. E Zacarias estava oferecendo o incenso então. Ele havia sido sorteado, estava todo feliz. E ali ele recebeu a visita de um anjo, que deu para ele detalhes sobre o que aconteceria. A profecia de que ele teria um filho, de que o filho dele seria muito abençoado, seria uma bênção para muitas pessoas, que eles deveriam cuidar com esse filho, que esse filho não deveria beber nada que viesse da videira, né? Nem vinho, nem suco de uva, nada que viesse da videira. E depois que o anjo explicou tudinho, lá em Lucas 1,
Zacarias então pergunta para ele, mas como é que eu vou saber que é verdade? Aí o anjo fala, bom, então eu sou Gabriel, eu já vim, né, para te dizer isso e que você vai ficar mudo também, porque você não acreditou. E aí Zacarias então fica mudo e surdo provavelmente, né? Ou talvez só mudo, não sei. Lá no céu nós saberemos. E aí Zacarias volta para casa e depois de um tempo Isabel engravida, mesmo sendo idosa. E Zacarias também já era idoso. Zacarias com certeza contou tudo o que aconteceu para ela, escreveu tudo o que aconteceu para ela em algum lugar. E quando chegou no período do neném ser circuncidado ao 8º dia de vida, vem então essa parte da história em que a gente percebe a ajuda, que às vezes ajuda e às vezes nem tanto, das pessoas da família. Porque é uma situação comunitária entre os israelitas, até hoje, os que são ortodoxos, a circuncisão e o nome da criança. Tem que passar na mão de todos os parentes. Aí a criança sai dos parentes masculinos. A criança sai de um colo para o outro até chegar no colo do pai, e aí o pai diz em voz alta o nome da criança e aí é circuncidada a criança. Zacarias não poderia dizer em voz alta o nome da criança, então os parentes vieram perguntar para quem? Para Isabel. E Isabel disse que o nome seria João. E aí começou uma controvérsia, porque como assim João? Vamos colocar Zacarias, que é o nome do pai dele, que é o comum, né? Você dá o nome do avô, o nome do pai, naquela cultura daquele momento da história. E aí a Isabel pisou firme que ia ser João, porque o anjo tinha dito para Zacarias, Zacarias tinha contado para Isabel, né? De alguma maneira, escrevendo, de alguma maneira. E aí foram procurar Zacarias, Zacarias disse, é João. Foi lá, pediu uma tabuinha e escreveu, o nome vai ser João. Aí a família aceita então e circuncida o menino com o nome de João. A questão é, será que todas as vezes que a gente abre para a família debater algum assunto, ou que a gente coloca todo mundo na roda da decisão, todas as vezes isso resulta em uma boa decisão? Às vezes a gente sabe que ajuda. Eu já tive várias experiências que eu fui ajudada pelos muitos conselhos. Mas algumas vezes a gente sabe que muitos conselhos mais confundem do que esclarecem o norte a seguir. A história que eu contei logo no início, da parábola do burrinho com o avô e o netinho, mostrou que o avô e o netinho estavam dispostos a ceder todas as vezes nas suas opiniões para que outras pessoas ficassem satisfeitas. Eles não pararam e analisaram o que seria melhor para eles. E como que a gente pode passar numa peneira, como que a gente pode filtrar, né, as informações que vêm a nós como mãe, como pai, e dizer assim, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui eu coloco em ação, vou tentar praticar e essa aqui eu não vou deixar para lá. Como que a gente pode fazer esse crivo, essa separação? A palavra de Deus, ela é o melhor remédio, sempre, para todas as perguntas. Deus tem orientação para a educação de filhos? Tem. É só na Bíblia? Não. Tem na Bíblia e também tem outros livros inspirados, outras pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus para dar noções e direções mais práticas do dia a dia da nossa cultura atual. Esses livros me ajudaram muito, não só esses, mas esses eu acho assim que serve demais para praticamente todo mundo. E eu sempre indico quando alguém me pergunta assim uma lista curta, essa lista. Mas é claro que nós podemos sempre aumentar, né? Se estiver passando pela peneira, pelo crivo da palavra de Deus, se encaixar no grau de pureza que Deus pede, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, né, que a gente possa utilizar então para educar nossos filhos. Esse é o meu desejo para mim e para você, que nós não sejamos como aquele avô e aquele netinho, que ficam o tempo todo se moldando à boca dos outros, mas que nós coloquemos sim na balança os conselhos que nos dão. Principalmente se esses conselhos, e essencialmente se esses conselhos vêm de pessoas que oram. Pessoas que oram e que leem a palavra de Deus, elas têm uma diretriz, elas têm um norte, elas têm uma base sólida em que pisar. E nós podemos sim nos apoiar nelas, se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho muitas pessoas para quem eu posso pedir oração, pedir conselho. Eu tenho um grupo, né? A gente não cria filhos sozinhos. A gente sempre tem uma comunidade para poder a gente ter um auxílio, um amparo para criar o Thales e a Poliana. Porque a gente sabe que Deus deu para nós a oportunidade de criarmos nossos filhos, como João foi criado por Isabel e Zacarias. Um filho que foi criado para servir a Deus, para ser uma bênção. E é o nosso desejo criar a Poliana e o Thales assim. Eu tenho certeza que é o seu desejo criar ou ajudar a criar, né? Se você faz parte da comunidade que ajuda, não exatamente como pai ou como mãe, mas também
ajudar essas crianças, que nós possamos ser pessoas de oração, de estudo da palavra de Deus, que tenham um crivo, que tenham uma peneira bem apertadinha ali no que assim diz o Senhor, para nós podermos ajudar uns aos outros. É o que eu desejo para todos nós. Aceito a ajuda também. Um beijo e um abraço.